Irmãos, conforme vocês podem ver através desta gravura, eu não sou um bom desenhista, confesso. Então nós vemos aqui que a Lua, né? A Lua, hoje, dia 21 de março de 2020, né? A Lua está em 8% de claridade. O círculo da Lua completo, ela tem 8% de claridade, né? A Lua está em 8%, minguante concava, né? Idade de 26 dias. Hoje ela está com a idade de 26 dias. Então falta aí 2 dias para terminar o mês bíblico ou profético, né? Hoje, dia 21 de março, de 2020, né? Um suposto 7º dia de sábado, né? Por quê? Porque não é o verdadeiro sábado da criação, não é o 7º dia, conforme determina ou ordena a imutável palavra de Deus. Por esta razão, a necessidade da restauração do calendário profético do Senhor. Portanto, hoje, dia 21 de março, né, de 2020, a Lua está 8%. Ela não está totalmente lua nova, sem claridade nenhuma. Portanto, ela está na fase de minguante concava. Idade 26 dias, hoje não é o 7º dia de sábado. Portanto, após essa gravura aqui, né, vamos então a uma melhor explicação. O porquê de estar acontecendo esta pandemia com o coronavírus. Muitos dirão, não tem nada a ver. É mentira, tem a ver sim. Tem a ver porque ninguém está obedecendo, nem mesmo o calendário de Deus. Mas todo mundo está obedecendo, né? Acreditando ou tendo fé, entregando as riquezas, né? Para este filho da perdição, falso profeta e o anticristo, porque todos estão copiando, pirateando, seguindo e imitando as abominações da casa de Israel, para quem o Senhor deu carta de divórcio. Né? E assim toda a terra se maravilhando, seguindo a esse falso profeta e anticristo, o filho da perdição, né? A nação pecaminosa de Israel. Todo mundo é impostor, ladrão e usurpador. Por quê? Porque Israel rejeitou a lei. Israel desprezou a lei e os profetas. Israel trocou o Senhor Jesus Cristo por Barrabás, um ladrão e um assassino. Vocês não são diferentes. A nação e a população brasileira, né, ou a população mundial, estão trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, eu tenho a cura, eu tenho a imunização, eu tenho a salvação, a segurança e a proteção, não só contra o coronavírus, mas também contra esta grande tribulação de 3 dores ou 3 ais, né? Por quê? Porque só aqui dentro da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, nos dias de hoje, está a santificação, a purificação do vosso pecado, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, que todos vêm fazendo. Israel, a nação pecaminosa de Israel, foi o primeiro transgressor, mas vocês vêm praticando a mesma abominação. Portanto, vamos à revelação, do calendário profético de Deus por meu intermédio em nossos dias. Vale ressaltar que todos estão pagando um alto preço porque não estão obedecendo a lei de Deus por meu intermédio desde ontem. Portanto, vou explicar um pouco mais através desta outra gravura aqui. Aqui nós temos o Sol, nós temos a Lua cheia, completamente cheia, né? Aqui a Lua está na fase de cheia. E esta lua cheia, para a verdadeira Páscoa de Deus, passado mais de 2000 anos, só agora nós vamos comemorar a verdadeira Páscoa do Senhor, né? A Páscoa de Deus, começando por esta nação e a população manauara, amazonense brasileira, a partir do dia 7 de Abib ou abril de 2020, porque quando a lua estiver
totalmente cheia, 100% cheia de claridade, que ocorre no 14º dia, então ocorrerá a verdadeira Páscoa do Senhor, né? Por nosso meio, por nosso intermédio nos dias de hoje. Mas em relação ao último dia do 12º mês, né? Do 12º mês do ano velho, quando a lua estiver totalmente escura, né? Totalmente escura, chamada de lua nova, então ocorrerá o último dia do 12º mês do ano velho. Portanto, hoje dia 21 de março de 2020, certamente não é este sábado contaminado e corrompido, tanto do calendário gregoriano, né, quanto do calendário judeu babilônio. Por quê? Porque dos profetas de Jerusalém, diz o Senhor, Jeremias 23, 14 e 15, dos profetas de Jerusalém emergiu sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, todo mal e toda maldade, toda iniquidade, né, surgiu, emergiu ou nasceu dos profetas caídos de Jerusalém. É o que diz a imutável palavra de Deus. Então, se a imutável palavra de Deus diz que dos profetas de Jerusalém foi que se derramou, né, toda a impiedade ou toda a rejeição, toda a incredulidade ou apostasia sobre toda a terra contra a lei e a palavra de Deus, né? Então, quem somos nós para não dizer ou para dizer que Israel não é o servo lavrador do mal, porque trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens? Ou seja, todo mal e toda iniquidade que você pode ver em nossos dias desde ontem, tudo foi praticado, dado início ou princípio, né, pelos sacerdotes de Judá ou do judaísmo, pelos profetas de Jerusalém. Mas daí o Senhor me enviou, né, enviou do seu Espírito sobre mim nos últimos dias para consertar toda essa situação, para renovar, para fazer nova todas as coisas, começando por este calendário, começando pela restauração do calendário profético de Deus por nosso meio, né? Portanto, nós, a nação e a população manauara, amazonense e brasileira, nós temos a última chance, a oportunidade única de reverter toda essa situação. Esse coronavírus, né? Esse coronavírus que aí está desde setembro ou desde outubro do ano passado, isso aí não é nada perto daquilo que está por vir em nossos dias depois do selamento, depois do batismo com o novo nome do Pai, né, herdado ao Filho por mim mesmo, como Messias, como o último profeta de Deus, como o último Adão de Deus em nossos dias. Portanto, o coronavírus nada é próximo ou perto, né, do que virá em nossos dias depois do selamento, depois do batismo, né? Porque está vindo, é chegado a grande tribulação de três dores. É chegado a grande tribulação de três dores. E esta grande tribulação de três dores afetará aqueles que não querem receber, aqueles que não receberam, né, a cura, o milagre. Porque a cura, o milagre está na santificação e na purificação através da lei de Sião, através da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo em nossos dias. Portanto, irmãos, hoje, dia 21 de março de 2020, não é o sábado do Senhor, né? Prova é tanto, vocês podem pesquisar aí pela internet, que vocês vão ver a lua ainda não está na fase de totalmente nova. O último dia, né? O último dia do mês, ou ainda o sétimo dia do Senhor, né? Principalmente aquele último dia do mês, ele cai quando a lua está completamente nova, sem luminosidade nenhuma. E hoje, dia 21 de março de 2020, a lua ainda está no seu 26º dia. Ela está em 26 dias.
no 26º dia, ela ainda tem 7 ou 8% de claridade. Então isso é uma mentira do diabo e de Satanás, através de homens e mulheres, né? Anjos caídos ou vasos infiéis, porque trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Há quem diga que isso não interfere, né? Todo dia é dia do Senhor. É mentira. Porque se mudaram, se corromperam, se adulteraram, né? Se trocaram toda a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens, hoje não é o 7º dia, hoje não é o sábado do Senhor. E daí como é que Deus pode derramar? Deus pode derramar a sua bênção, o seu milagre, a sua cura divina, né? Se a cura divina, a salvação, a libertação, a imunização, não só contra o coronavírus, mas contra os vírus da grande tribulação de 3 dores. Como Deus pode derramar bênção sem medidas, milagres sem medida? Como Deus pode atender as orações de todos vós, se todos vós ainda estão mortos espiritualmente e permanecem na transgressão à lei de Deus? Será se Deus haveria de atender orações, né, em que toda a terra, vivendo em trevas, permanece transgredindo a lei de Deus, se o pecado, todo pecador ou o pecado está na transgressão da lei de Deus, mas a condenação eterna está para todos vós que não crê, não obedece ou não acredita em mim. Porque sobre mim é o Espírito de Deus para restaurar, para renovar, para revelar os segredos e os mistérios de Deus em nossos dias. Portanto, certamente hoje, dia 21 de março de 2020, não é o 7º dia do Senhor. Hoje nós estamos no 26º dia, né, deste 12º mês do ano velho. Portanto, dia 25 será o primeiro dia do ano novo bíblico ou profético. E eu quero crer, né? Eu quero crer. Primeiro eu creio somente na palavra de Deus, depois eu creio somente no Senhor, no Espírito de Deus em mim novamente manifesto, encarnado ou incorporado nos dias de hoje. E depois eu creio em todos vós, a nação e a população manauara e amazonense e toda a população brasileira, porque vão acordar, vão ressuscitar para juntos e unidos fazermos a restauração, né, do reino dos céus, a restauração do reino de Deus, a restauração da coroa e do trono de Davi, né, por mim mesmo, por nosso meio, por nosso intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, a hora é chegado de virarmos, né, de darmos uma virada, né, fazermos a verdadeira mudança eterna no que diz respeito, começando por este calendário. O calendário profético, porque somente as fases da lua e o sol foi deixado para nos direcionar por toda a eternidade. E por toda a eternidade é o calendário profético do Senhor. Porém, a nação pecaminosa de Israel, os profetas de Jerusalém, profetas caídos de Jerusalém ou de Judá ou do judaísmo ou ainda de Israel, eles trocaram a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. E o mundo inteiro está seguindo, imitando e copiando este filho da perdição, o falso profeta e o anticristo, o 8º império das trevas, novamente revivido pela ONU, revivido pelo diabo, o espírito da mentira e do engano, através da ONU e os seus aliados. Portanto, esta foi a revelação de Deus a todos vós e a todos vós. Vamos então, não é hora de oração. Não é hora de oração. Orar, né? Quando toda a população mundial está morta espiritualmente, Deus não pode atender. Por quê? Porque todos são transgressores da lei. Mas é hora em definitivo da santificação. É hora em definitivo da purificação do pecado, que é a transgressão à lei de Deus, né? Se a oração de todos vós que estão mortos espiritualmente, mas não querem aceitar, né, que estão mortos espiritualmente, se a oração de vocês surtisse efeito, tivesse algum efeito, então o coronavírus não existiria. Mas vamos praticar então, a santidade, a santificação, vamos praticar a pureza e a purificação da lei de Deus para ver se não vai melhorar, né? E a melhora, é uma cura eterna, Agora, enquanto vocês permanecerem na desobediência, na incredulidade, na falta de fé em Deus
e na sua lei por meu intermédio, somente a desgraça virá cada vez mais em força total, né? Mas é chegado o Espírito de Deus sobre mim para mudar, para reverter, não só para reverter, mas destruir toda a obra do diabo através de homens e mulheres, anjos caídos ou expulsos da glória de Deus, porque trocaram a glória, a verdade e a lei de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, fica a dica, fica a deixa, né? Não é hora de orar. Se a oração de quem está morto espiritualmente, todos estão mortos espiritualmente, surtisse efeito, então já teria acontecido a restauração do reino de Deus, já teria acontecido o milênio de Deus. Então, a oração de quem está morto espiritualmente, tanto o trigo quanto o joio estão mortos espiritualmente, certamente não faz efeito. O Senhor não atende a oração do pecador, né, não arrependido. O Senhor não atende, mas é hora absoluta e incondicional da santificação, da santidade, da pureza, da purificação, através da lei de Sião, sendo portada ou carregada por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, a saber, Cristo Jesus, além Manuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando o selo do Deus vivo para todos vós. Vai aceitar, vai receber e confessar? Amém, glória a Deus.